13 de junho, dia de Santo Antônio. E eu tô aqui, ó, aos pés da paróquia de Santo Antônio, no bairro Lagoa de Santo Antônio, região norte de Pedro Leopoldo, para falar de um dia festivo. Hoje encerra a trezena de Santo Antônio com 3 missas que serão celebradas nesse dia. Já tivemos uma pela manhã, teremos uma da tarde e uma outra às 7 da noite. Ao meu lado, o Padre Ângelo Márcio, para falar dessa programação. Chega bem pertinho dele aqui, Renatinha, para a gente mostrar que ele já está carregando aqui uma imagem do santo padroeiro da nossa comunidade, né, Padre? É isso mesmo, caríssimo Pacheco, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes e telespectadores, internautas. Santo Antônio, essa data 13 de junho, ela está ligada ao 13 de junho de 1231, que foi exatamente quando Santo Antônio foi para o céu. Frei Antônio até então, né? Ele foi para o céu há exatamente 794 anos, fazendo exatamente hoje 794 anos que Santo Antônio foi para o céu. E aí, com menos de um ano, exatamente no dia 30 de maio do outro ano, 1232, o Papa da época, Gregório IX, no domingo de Pentecostes daquele ano, 30 de maio de 1232, ele declarou, oficializou, canonizou, né? Inscreveu ali na lista de santos, chama-se cânone, isso significa canonização, o nosso querido Santo Antônio, faltando ainda 15 dias para completar um ano do seu, o primeiro ano do seu passamento. Ele já foi declarado santo, né? Realmente morreu com grande fama de santidade lá no século XIII, né? Bom, ele era então um frei. É isso mesmo. Primeiro, ele pertenceu à ordem do nosso atual Papa, Leão XIV, né? O Robert Francis Prevost, ele é agostiniano. Santo Antônio também, ainda menininho, como bem jovenzinho, ele também fez parte da ordem agostiniana, né, dos agostinianos. Mas, quando ele encontra com São Francisco de Assis, no ano de 1221, ali na chamada Porciúncula, né? Então, Santo Antônio, ele passa para a ordem franciscana e aí ele recebe o título de Frei Antão, né? Se for olhar bem, o nome dele seria Antão, né? Só que traduzindo nas línguas, vai destrinchando, ficou Antônio, né? Que é o mesmo Anthony, né? Então, e Santo Antão foi um santo lá muito séculos antes ainda de Santo Antônio, Pacheco, lá por volta do século III, nos primeiros séculos da igreja, e ele é considerado um dos pais da vida religiosa do Ocidente. Era um eremita, vivia no meio das montanhas, como na Serra da Piedade, viveu eremita, como no Caraça, né? Viveu eremita. Então, Santo Antão também era assim. Então, o frei, o nome dele, na verdade, Fernando, né? O nome dele de batismo, Fernando Bulhões. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, da família de Taveira, né? Maria Teresa Taveira e dos Bulhões, né? Então ele ficou com o nome de Fernando Bulhões. Mas, como religioso, recebeu o nome de Antão e que na nossa língua é Santo Antônio, né? Agora, é um santo muito querido, né? Pedro Leopoldo, se a gente trazer para a nossa realidade aqui, Lagoa de Santo Antônio, onde estamos, Santo Antônio da Barra e bairro Santo Antônio, ou seja, ele é querido por uma multidão, né, Padre? Com certeza, eu estou dizendo que ele é o terceiro padroeiro da cidade. Por quê? A primeira é Nossa Senhora da Conceição, cuja paróquia foi criada em 1929, né? Depois veio São Sebastião,
1966, vai fazer 60 anos ano que vem. E em 1994 foi a antiga capela, que era a Capela de Santo Antônio, aqui da Lagoa de Santo Antônio, que também foi chamada por muitos anos com o nome de Coxos, né? Um apelido que é muito interessante. Eu até já expliquei para as pessoas que ninguém deveria sentir estranho ou vergonha. Jamais, porque coxo significa prato, né? Só que diferente de ser um prato seu, meu, da Renata, é o prato dos animais, né? E o coxo, né? E de beber água, alimentos. Coxo também, que lembra manjedoura, o lugar onde Jesus nasceu. Então, e ontem mesmo eu estava no enterro em Nova Lima, de um paroquiano muito querido, e aí lá no enterro, falando que estou aqui, uma pessoa disse assim: a minha mãe era lá de Pedro Leopoldo. Aí antes de eu começar a falar onde que eu estou, qual bairro, ele já foi falando direto. Ela era lá dos coxos, né? Aí antes de eu acabar de falar Lagoa, ele também falou Lagoa de Santo Antônio, né? Então isso é muito interessante. É realmente, Pacheco, Santo Antônio, pelo que eu estou vendo, muito querido aqui na cidade de Pedro Leopoldo. Estamos vendo várias pessoas com o nome de Antônio. Hoje mesmo está fazendo aniversário, ouvinte da Radioatividade, o Antônio Lisboa, que é o filho do senhor Nilson, nonagentário, Nilson e dona Enedina, ali perto da Lagoa. Antônio Lisboa, que é o nome dele. Olha que interessante, Antônio Lisboa. Parabéns para ele, hein? Pois é, o pai, né, natural aqui da Lagoa de Santo Antônio, colocou o nome do filho, um nome bem ligado ao padroeiro, porque ele é muito conhecido como Santo Antônio de Pádua. Porém, ele em Pádua foi quando ele foi para o céu, né? Na Itália. Mas ele, na verdade, nasceu em Lisboa, né? E outra coisa também, Santo Antônio, ele recebe cada lugar um apelido, né? Em Sabará, Santo Antônio de Roça Grande. Em Belo Horizonte, Santo Antônio de Venda Nova, Santo Antônio da Vila Belém, Santo Antônio da Rua Pernambuco, Santo Antônio da Avenida do Contorno, né? Em Nova Lima, Santo Antônio do Retiro, Santo Antônio do Morro Velho. E aqui nós dizemos o seguinte: eu também arrumei um apelido para a paróquia, né? Falei, do jeito que a paróquia está sediada na Lagoa de Santo Antônio, se a lagoa é dele, ele também é da lagoa, né? Então, e ainda mais que ele pregou para os peixes, né, na beira, lá no seu tempo. Então, Santo Antônio, paróquia Santo Antônio da Lagoa de Pedro Leopoldo, né? Para quem não conhece muito a história de Santo Antônio, só acabou de falar aí que ele pregou para os peixes, mas tem duas... Eu vou falar, ele é famoso também por causa do casamento, muitos atribuem a ele como um santo casamenteiro. E tem aquele famoso pãozinho de Santo Antônio que é entregue no final das missas, sobretudo nos dias festivos, como estamos vivendo hoje. Queria que o senhor me contasse um pouquinho por que casamenteiro, e esse pãozinho é atribuído a algum milagre? Ele matou a fome de alguém no passado? Sim, exatamente. É um santo, primeiro, extremamente popular aqui no nosso Brasil, né? É um dos santos mais populares do Brasil, dos mais populares mesmo. Talvez fora Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, né? Seria mais. Mas além de Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio realmente é um dos mais populares do nosso Brasil. Então, Pacheco, sobre a fama de casamenteiro, né? Ele interessava, cuidava daquelas moças que naquela época tinham que ter o dote, né, para pagar, para fazer o casamento, aquela coisa toda. As famílias, né, tinham que haver, era uma verdadeira negociação, a verdade. O casamento era um negócio, né, entre as famílias. Então, Santo Antônio, ele intercedia, ele olhava ali para as pessoas, né, que muito pobres, muito humildes, né, muito sofridas, né, naquele tempo. Olha para vocês verem que beleza, a igreja aberta, fiéis vindo rezar no dia de Santo Antônio, né? Então,
ele então intercedeu pelas moças pobres, pelas famílias humildes. Então ele ficou com este nome com essa fama, né, de casamenteiro. Mas aí tem gente que faz umas superstições bobas, né, de colocar Santo Antônio de cabeça para baixo na lata e não sei o que, né? Mas é o costume do nosso povo, às vezes, como se diz, de ter esse afeto, né? Assim, aquela ligação, assim, quase que o toque, né? Já o pão? E o pão é uma devoção mais recente. O pão é mais ou menos 1890. Uma mulher, né, uma senhora muito rica, ela estava querendo alcançar uma graça de Deus e ela prometeu dar pães. E a partir de então, ela alcançou a graça e ela passou a doar sempre pães. E eu ouvi também, e assim você vê várias pessoas que fazem isso, que fazem promessas de dar pães no dia de Santo Antônio, na trezena de Santo Antônio, né? E vão alcançando graça. E isso tem a ver com a história de Santo Antônio, porque ele, como franciscano, né? Franciscano, você sabe muito bem, ele se preocupava com os pobres, né? Ali com a pobreza. Tanto que nós tivemos até agora há pouco o Papa Francisco, que foi um Papa que se preocupou demais com a pobreza. Aliás, ele só aceitou ser Papa nessa condição. Lá em 2005, quando faleceu João Paulo II, o Papa Francisco, Cardeal Bergoglio, já tinha recebido muito voto. E ele falou, pelo amor de Deus, não vota em mim não, e não sou eu não, e pediu para todo mundo votarem no Papa Bento XVI, o Ratzinger, que foi o eleito. Agora, em 2013, o Papa Francisco estava recebendo muitos votos e aumentando, como ele mesmo vai narrar, como mesmo ele narrou, dizendo que quando estava ficando muito perigoso, ou seja, quando ele estava quase realmente recebendo o número de votos necessário, o que acontece? Ele não querendo aceitar, e aí recebeu a quantidade de votos necessária, e aí ele teria que responder aquela pergunta: aceita a sua eleição como sumo pontífice? Ele teria que responder essa pergunta. E qual nome que você vai querer ser conhecido? Igual agora Robert Prevost escolheu o nome de Leão, né, 14. Aí o que acontece? O Papa Francisco estava perto de um cardeal brasileiro, franciscano, Cláudio Rumes, que aliás, lá em 2005, eu torci muito para ele ser eleito, mas aí ele não foi eleito e eu tomei a decisão, falei, nunca mais vou torcer para ninguém, vou deixar o Espírito Santo mesmo, né, escolher. Então, em 2013, o cardeal Cláudio Rumes estava ao lado de Bergoglio, e aí eu imagino assim, como se fosse duas pessoas assim, e o Francisco não querendo aceitar. Aí eu imagino como se que ele narrou isso, né? Como se o cardeal Cláudio Rumes tivesse dado um empurrão nele assim, aceita só, vai lá, aceita. A vaga é sua. Não esqueça dos pobres. Aí isso aí foi o gatilho, como se diz, né? Foi a virada de chave. Aí o Papa Francisco pensou, é mesmo, hein? Eu posso ser Papa, então, para fazer alguma coisa pelos pobres. E aí, ao lado de um franciscano, ele pensou nesse nome, Francisco, né? Primeiro Papa chamado Francisco, justamente por causa da pobreza. E este pão que não é só o pão para encher a barriga, né? Mas é o pão da palavra, né? Por isso Santo Antônio é muito representado também com a Bíblia Sagrada nas mãos, né? Porque ele é o pregador pacheco do Evangelho. Por isso o Papa Pio XII, ano que vem nós vamos comemorar 80 anos que o Papa Pio XII declarou Santo Antônio como doutor evangélico. Olha que interessante, o padre Arthur, aqui o nosso grande patriarca aqui da cidade, ele ano passado explicava isso. Santo Tomás de Aquino era doutor angélico. Santo Antônio, doutor evangélico, significa pregador do evangelho, pregador da palavra de Deus, né? Então são essas várias coisas atribuídas a ele, né?
Renatinha, pode chegar bem pertinho aqui para mostrar, olha, a imagem, ele está carregando uma Bíblia e o menino Jesus seria? Exatamente, né? Justamente por causa dessa intimidade dele com Jesus, né? Evidentemente que ele viveu justamente 1200 anos depois da passagem de Jesus por este mundo, né? Aliás, esse ano nós estamos no ano 2025, o ano santo, então há 800 anos, no ano de 1225, Santo Antônio estava aí pelo mundo. E justamente no ano de 1226, o seu grande amigo São Francisco de Assis foi para o céu, né? 4 de outubro de 1226. Mas aí a piedade popular vê como que Santo Antônio carregando o próprio menino Jesus, né? Por essa intimidade e apresentando Jesus ao mundo. Olha bem, ele não está com Jesus ali retido para ele, preso assim nos braços, olhando só para ele, mas ele está olhando para você, ele está olhando para nós, né? E Jesus ali em cima da palavra, né? A palavra que se fez carne, a palavra que se fez gente, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ô padre, para a gente encerrar então, aproveitando que nós estamos vivendo hoje o dia de Santo Antônio, é um dia especial na paróquia, já vamos ter 3 missas até o final do dia. Nós já tivemos uma de manhã às 7, uma hora da tarde e a outra 7 da noite. Exatamente, Pacheco. Nós estamos muito felizes porque nós estamos completando hoje, salvo engano, 20 missas dentro desse contexto da festa de Santo Antônio, deste ano santo de 2025. 20 missas aqui na matriz de Santo Antônio, desde o dia 30. A nossa trezena esse ano, eu até brinquei no dia que Dom Júlio veio celebrar, no dia 2, falei assim, ó, Dom Júlio, nós estamos fazendo uma trezena de 15 dias, porque abrimos a festa no dia 30, o aniversário da canonização, né? E depois a trezena começou do dia 31 até ontem, dia 12, dia dos namorados, e hoje, então, dia 13, nós acabamos de ter a missa agora de manhã, das 7 horas da manhã, onde nós tivemos a distribuição dos pães bentos de Santo Antônio, que estamos distribuindo desde o dia 10, e ano que vem esperamos aumentar mais ainda, né? Quanto mais pessoas quiserem doar pães, né? Nós vamos tendo essa oportunidade de ter mais pães durante a trezena. E hoje nós vamos ter a missa da noite, que encerra toda a festa, coroa tudo, né? Às 19 horas, participação do nosso querido conterrâneo, Padre Carlos Leroy, seminarista Eudes, vem um diácono da Arquidiocese de Belo Horizonte, também o diácono Amauri também estará conosco, e às 13 horas, Pacheco. O que é essa missa das 13 horas? Ano passado, eu ainda tinha acabando de chegar aqui na paróquia, né? Aí chegou na trezena, eu fiquei pensando assim, gente, podíamos ter uma missa num horário assim, dia 13 às 13 horas. Aí fui falando com algumas pessoas, gente, vocês viriam assim, vem sim. Eu fiquei impressionado na hora que a igreja ficou cheia de gente na missa das 13 horas. De manhã não vem muita gente, né? Mas temos que celebrar, abrindo o dia, mas aí às 13 horas tinha muita gente. Bom, terminou a missa, eu fui perguntar, gente, que tal se a gente voltasse aqui 13 de julho para celebrar novamente? O que vocês acham? Aí, pessoal, vamos? Aí nós marcamos e voltamos dia 13 de julho. Vamos fazer todo mês? Vamos. Aí começamos todo mês a missa do dia 13. Então hoje está fazendo 1 ano que nós estamos celebrando a missa todo dia 13 de julho às 13 horas. E eu pergunto para o povo, gente, vocês querem que continue? As pessoas, sim, nós queremos, todo mundo na igreja. Então aproveito para convidar, bom dia, convidar você, o povo, né, transitando pela Praça da Matriz, né, da Lagoa de Santo Antônio, que tem até o nome de uma pessoa muito querida, muito antiga, que foi José dos Anjos da Silva, né? Logo ali temos a Rua Antônio de Melo, nome de um santo, né? Quer dizer, o chará do santo, né? E ali embaixo a Rua Antônio Pereira, outra rua também dedicada ao tio de Santo Antônio. Então, todo dia 13 eu quero te convidar, viu? Você
você que mora aí, não somente aqui na região norte, mas você que mora talvez também no centro da cidade de Pedro Leopoldo, que mora em outras comunidades, outros distritos dessa cidade, você que mora talvez em Matozinhos, em Confins, em Lagoa Santa, em Belo Horizonte, em todos os lugares por onde chega tanto a radioatividade através da internet, como o portal Mix Notícias, né? Que você venha no dia 13, inclusive dia 13 de julho vai ser domingo, né? 13 de julho, domingo. Então venha celebrar. Aí geralmente nós temos no dia 13 a barraquinha funciona, nós temos atendimento de confissões, temos adoração ao Santíssimo, temos rezo do terço e o ponto auge, que é a missa no dia 13 às 13 horas. Ô padre, muito obrigado pelo carinho da entrevista. Tá aí o convite para quem puder comparecer hoje então na missa de 1 da tarde e a outra às 7 da noite, nesse dia que é especial, o dia de Santo Antônio. Exatamente, então nós ficamos muito felizes com a sua vinda aqui, de dar essa atenção para o padroeiro, né? Não somente aqui, né, do distrito da Lagoa, do entorno aqui da igreja, mas de todas as 5 comunidades da paróquia e de toda essa região norte, né? Então a matriz de Santo Antônio, então daqui irradie as bênçãos para todos. Podemos dar uma bênção? Pode, por favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, da Lagoa de Santo Antônio de Pedro Leopoldo, ou como dizia o Papa Leão XIII, Santo Antônio do mundo inteiro. Abençoe, ó Deus Todo-Poderoso, todos os ouvintes, todos os telespectadores, internautas, abençoe o nosso jornalista, abençoe todas as famílias, que essa bênção permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E aqui a torcida de Deus, hein? No Mineirão, no próxima quinta-feira, dia 19, né? Dia eucarístico, né? Dia de Corpus Christi. Vamos, quem sabe, participar, estar ligadinho com a torcida de Deus. 50 anos da torcida de Deus, começou no ano de 1975. Vamos levar a rádio para lá. Olha, que beleza. Vamos conversar. Muito bem. Um abraço, padre. Um abraço, Pacheco.